Aí você vai investir em ações de dividendos, você vê isso aqui, ó. Banco do Brasil, o banco mais antigo do país da gente, com fundação em 1808, que é muito conhecido por ser queridinho de pagamento de dividendos. E aí você vai ver outra, Klabin, empresa gigante do setor de produção de celulose aqui no país. Queridinha por grandes investidores, inclusive pelo Luiz Barsi. As duas conhecidas por pagarem ótimos dividendos. Agora fica a pergunta, será que existem outras empresas que façam mais sentido e paguem mais dividendos do que essas duas? E bom, eu encontrei 3 empresas que sim, que pagam mais. E aí eu vou te mostrar as 3 no vídeo de hoje e vou te mostrar por que elas pagam mais dividendos do que essas duas que eu citei. Mas antes da gente começar o vídeo, já comenta aqui comigo. Você investe em Klabin ou em Banco do Brasil? Elas são queridinhas de dividendos para você também? E aí já vamos para a empresa número 1, que é a metalúrgica Gerdau, de código GOAL4. Essa aqui é a holding que controla a empresa Gerdau SA, que a gente está acostumado a ver. Uma das maiores empresas do país da gente e do mundo todo no ramo de fabricação e exploração de produtos como aço, ferro, entre outros materiais. No caso da holding GOAL, a principal função dela é administrar as outras empresas do setor de aço. Quando a gente vai ver a política de dividendos da GOAL, a gente vê ela exigindo que ela pague pelo menos 30% do seu lucro líquido em dividendos, o famoso payout. Isso de forma trimestral, pelo menos. E aí a gente vê que ela vem mantendo um payout entre 35% e 40%, 45% às vezes. Paga dividendos normalmente nos meses de março, maio, agosto e dezembro. E que, inclusive, nos últimos 2 anos, distribuiu uma porrada de dividendos ali, 2021 e 2022. Aí quando a gente vai olhar para a cotação da empresa, nos últimos 12 meses, a GOAL cai pouco mais de 8%. E considerando o reinvestimento dos dividendos, essa queda vira uma mini alta de 2%. Mas se falando da GOAL especificamente, tem muita gente de olho nela, inclusive uma das maiores gestoras de ações do país, a Dynamo, que elevou sua fatia para mais de 5% das ações preferenciais da GOAL. E detalhe, sem a intenção de alterar a composição de controle ou estrutura administrativa. Ou seja, a Dynamo realmente está acreditando no potencial das ações daqui para frente. Ah, Felipe, então tu tá falando dessa empresa ali porque tem muita gente acreditando nela, tipo a Dynamo ali? Não, na verdade é porque ela tá dentro da estratégia máquina de dividendos que segue critérios muito claros. E no caso da GOAL, ela tem liquidez de negociação diária suficiente, ela tem constância de pagamento de dividendos por 6 anos seguidos sem falhar nenhum. E ela tá com um dividend yield médio nos últimos 3 anos de 14,3%. O que coloca ela dentro das 10 maiores pagadoras da bolsa. E é justamente pelo dividend yield médio dos últimos 3 anos que eu comparo ela com o Banco do Brasil e Klabin e vejo que ela tá pagando mais dividendos sim. Mas se a gente tirar o foco dos números e for olhar para as narrativas, o que a gente vai ver é várias notícias falando sobre Banco do Brasil deve aumentar dividendos em 2024, diz a XP, por exemplo. Inclusive o Banco do Brasil já veio para 2023 falando que ia pagar um dividendo maior com essa notícia aqui, aumentando o payout para 40%. E já não é de hoje que o Banco do Brasil é queridinho de boa parte dos grandes investidores, como o Luiz Barsi e até o Felipe Miranda lá da Empíricos. Para melhorar, o Banco do Brasil está com preço por valor patrimonial abaixo de 1. Isso tudo com o dividendo dela batendo o recorde dos últimos 10 anos, como mostra essa figura, agora em 2023. Ou seja, várias notícias boas que podem levar alguns investidores a comprarem a empresa e grandes investidores dizendo que ela é queridinha deles. Mas aí fica uma pergunta. Será que nenhuma outra empresa aumentou o dividendo pago ou pretende aumentar para 2024? Será que nenhuma outra empresa está com preço por valor patrimonial baixo? Ou será que essas narrativas todas são suficientes para dizer que a gente tem que comprar Banco do Brasil? Como saber se não tem uma empresa ou outra da bolsa dentro das mais de 400 que fazem mais sentido para quem quer dividendos? Que afinal de contas, se a gente olha para o dividend yield médio do Banco do Brasil nos últimos 3 anos, a gente vê ele pagando menos de 7% nesse momento, o que coloca ele na posição número 27 da máquina de dividendos. Ou seja, existem 26 outras empresas que pagam mais dividendos do que ele atualmente. E algo muito similar acontece no caso da Klabin, que acabou de finalizar o seu principal projeto da história dele, que é o Puma 2, esse complexo de construção ali que está operando lá no Paraná e que visa aumentar muito a produção de papel cartão pela Klabin, o que tem a projeção de aumentar a receita no futuro, que vai aumentar lucro, que vai aumentar dividendo em algum momento. Mas o fato é que o dividendo pago pela Klabin está bem na média dos últimos 5 anos ali, e quando a gente vai ver os números, ela tem pagado 4,22% ao ano de média nos últimos 3 anos. Posição número 57 da máquina de dividendos. Enquanto isso, quando a gente olha para as 10 ações que mais pagam dividendos da bolsa, a gente vê que a 10ª colocada está com dividend yield médio de 11%, enquanto que as outras estão todas acima disso. Assim, ficando claro que elas estão no momento mais favorável para quem tem uma estratégia de dividendos muito bem clara. E eu já vou te explicar um pouco mais sobre essa estratégia, mas já vamos para a segunda empresa aqui que está pagando mais dividendos do que Banco do Brasil e do que de Klabin. Estou falando da empresa Brasil Agro, de código Agro3, que é uma
empresa que compra e vende propriedades rurais aqui no Brasil, encontrando as melhores oportunidades onde ela consegue colocar tecnologia e infraestrutura. Assim, comprando fazendas mais baratas e vendendo elas mais caras, tirando lucro disso. Brasil Agro que vem conseguindo aumentar os dividendos dela desde 2018 e que está com a rentabilidade bem acima do Ibovespa nos últimos 5 anos, rendendo 156 contra 40 do Ibovespa. Ela teve um resultado mais fraco, principalmente impactado pela alta das commodities, soja e cana-de-açúcar principalmente, onde o lucro da empresa caiu quase 30% no último trimestre. Aí a gente vai olhar para as cotações, queda de 8,6%, e quando a gente considera o reinvestimento dos proventos, essa queda vira uma alta de 3%. Tá bem no 0 a 0 ali a empresa. Mas é por isso que ela tá na estratégia? Não. Ela tem consistência de pagamento de dividendos por 8 anos seguidos e ela tá com dividend yield médio nos últimos 3 anos de 15,3% atualmente. E aí eu sei que muita gente vai falar: pô, Felipe, mas aí tu tá olhando só pro dividend yield passado dessas empresas. Você precisa olhar pro futuro. E eu entendo o que essas pessoas falam. Afinal de contas, faz muito mais sentido para a maioria das pessoas investir com esperança do que vai acontecer no futuro. Esperança que a empresa vai crescer e aumentar seus lucros, esperança que os projetos vão funcionar e que isso vai multiplicar o capital das pessoas, e esperança que o dividendo vai crescer demais no futuro, mesmo que ele não esteja tão bom agora. Só que assim, investir com esperança é uma das piores coisas que o investidor pode fazer. Inclusive, parafraseando o Ray Dalio, um dos maiores investidores do mundo, quem vive olhando bola de cristal está fadado a comer caco de vidro. Que é uma frase que ele fala sempre quando os investidores estão tentando prever o futuro. E às vezes pode até ser que você esteja muito certo sobre um palpite, sobre uma intuição sua em relação a alguma empresa da bolsa. Ou mais, se você está seguindo uma dica ou uma intuição de um grande investidor que você gosta na bolsa. Agora, seria muito ingênuo acreditar que investir dessa forma vai dar certo sempre. E é justamente por isso que eu e o time do Clube do Valor, a gente prefere investir com base em estratégias sistemáticas, que tem critérios muito claros, quantitativos, que te levam até a seleção de ações para você olhar e dizer: essas aqui que eu quero. Isso te blinda de viés emocional, de diquinhas na bolsa, de narrativas de quem é que vai melhorar, de quem vai piorar no futuro. E te faz dormir tranquilo, sabendo que no histórico passado, investir assim te deu um resultado muito positivo. Uma vez que cada 10 mil reais investidos nessa estratégia se transformaram em mais de 2 milhões de reais nos últimos 25 anos. Isso só contando o reinvestimento dos dividendos, sem nenhum aporte seu. Essa é a estratégia máquina de dividendos, que a gente estudou no mundo todo e trouxe para os critérios brasileiros. Eu te explico muito mais sobre ela nesse e-book que eu tô te deixando aí na tua tela, e você pode baixar gratuitamente para entender a estratégia e para ter acesso a 7 ações que estão nesse mês que você assiste esse vídeo dentro das 10 mais pagadoras da bolsa. Para você baixar, clica no primeiro link da descrição ou aqui em cima nesse link que eu vou te deixar. E aí nisso a gente já entra na ação número 3, que é uma das maiores do setor elétrico aqui do país, muito focada na transmissão de energia elétrica. Conta com mais de 15 quilômetros de linhas de transmissão instaladas pelo Brasil todo. Inclusive, mais uma empresa que está com narrativas negativas dizendo que os dividendos gordos agora podem ter acabado. Muito porque essa empresa está entrando num novo ciclo de construção de linhas de transmissão. Isso requer dinheiro e vai sobrar menos espaço para dividendos, segundo muita gente fala. E aí quando a gente olha para os últimos 12 meses, já contando o reinvestimento dos proventos, essa empresa está com uma alta bem leve, de 4%. Mas ela está na estratégia máquina de dividendos, porque ela tem uma consistência de pagamentos de dividendos há 13 anos sem falhar. E é justamente há 13 anos seguidos que ela está fazendo parte das 10 mais pagadoras da bolsa. Atualmente com um dividend yield médio de 13% ao ano nos últimos 3 anos, é muito 3. Eu tô falando da Taesa, de código TAEE11. Felipe, mas eu tô achando difícil aplicar essa estratégia de dividendos sozinho. E sim, dá um certo trabalho mesmo você fazer isso tudo aqui na mão, encontrar as 10 ações que mais pagam dividendos e rebalancear a cada 12 meses a tua carteira. Isso sem falar nas outras estratégias da tua carteira. Às vezes você gosta de investir nas ações mais baratas da bolsa, a tua carteira de fundos imobiliários, que também quer atenção, a tua carteira de investimentos internacionais, de renda fixa. Sem falar na tua estratégia de carteira como um todo, que precisa te blindar de qualquer cenário do mercado. Independente se a gente vai ter crise nos Estados Unidos, independente de crise política, a tua carteira precisa render bem em todos os períodos. E é por isso que nos serviços de Wealth aqui do Clube do Valor, a gente coloca um especialista de investimentos para cuidar do caso de cada um dos nossos clientes, individualmente. E se você chegou até aqui, eu combinei com a minha equipe que um dos nossos especialistas vai disponibilizar 1 hora do tempo dele para você, gratuitamente, em uma análise de carteira gratuita. E o único pré-requisito para isso é que você tenha pelo menos 300 mil reais para investir. E aí pode ser muito mais, 1 milhão, 5, 20, 30 milhões. Se esse for teu caso, eu vou deixar um formulário para você preencher, que um de nós vai entrar em contato direto com você, segundo o link da descrição do vídeo ou aqui nesse link de cima. Agora, se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse vídeo aqui que eu te mostrei quais são as ações que vão anunciar dividendos agora em dezembro desse ano e ainda dá tempo você receber. E se teve pelo menos uma informação que fez sentido para ti, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo, tô te esperando aqui no próximo vídeo.